primeiro lugar, bem-vindos todos aí que se dispuseram a compartilhar essa tarde com a gente. Em nome da LEOP, eu agradeço principalmente aos que não são do grupo, meus colegas também de casa. Essa é uma ideia que, na verdade, a gente tinha há algum tempo de realizar esses encontros abertos com mais frequência para falar sobre literatura, especialmente sobre as obras aqui dos autores da nossa cidade. E na nossa última reunião ordinária, a gente conversando, surgiu essa ideia de fazer esse primeiro encontro agora no dia 12, aproveitando aí o ensejo de duas datas importantes para a literatura infantil e juvenil, que é o Dia Nacional e o Dia Internacional do livro infantil, que homenageia dois grandes escritores, aí, o Monteiro Lobato, brasileiro, e o Hans Christian Andersen, não sei se eu falei correto o nome dele, que os aniversários deles são justamente nas datas, que são no dia 2 de abril e no dia 18, Dia Nacional e Dia Internacional, respectivamente. Então, nesse encontro aqui, para vocês que estão aqui, obviamente, vocês já sabem que a gente vai falar com as nossas duas convidadas especiais, a Conceição Carnes Arruda e a Rosa Campos, que são autoras. A Conceição tem o Bodoque, que é o nosso foco hoje, que é o infantil, o Cachorrinho Vira-Lata, que é uma história pessoal, inclusive, né, Conceição? Depois você vai compartilhar com a gente. E a Conceição também é autora do Ternura, se eu não me engano, 2008 e 2020, Conceição? 6 e 20. E o da Rosa, o seu foi lançado ano passado, né, Rosa? Foi. O Esconde Não Acha Mais das Lagartas foi lançado lá no FIUP, inclusive, né? Foi. Então elas se dispuseram a participar aqui conosco, então elas vão compartilhar um pouco do que se tratam essas duas obras aí e também falar um pouco de como foi o processo de criação. Obviamente essa dinâmica aqui que principalmente a Cléo e a Raquel, que estiveram à frente da organização disso, a Raquel não pôde estar conosco por conta do compromisso, ela possibilita que a gente troque ideias. Isso aqui é para a gente bater papo, né? Conversar sobre literatura, fazer as perguntas sobre as curiosidades que eventualmente surgirem para a Conceição e para a Rosa. Então acho que a gente pode começar. Vou colocar aqui os livros aqui novamente. Vocês vão precisar deles, tá? A Conceição já está com um. E também, como a Cléo adiantou, a gente está gravando esse encontro e depois ele vai estar disponível lá no canal da LEOP no YouTube. Então, cabe também um agradecimento aí às pessoas que estão nos assistindo e o convite para que sigam a LEOP, tanto no canal do YouTube quanto nas demais redes sociais, a LEOP.Academia de Letras, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então é um prazer, vai ser um prazer dividir essas próximas horas aí com vocês, nessa próxima hora. Espero que a gente possa se reunir mais vezes aí para falar sobre o propósito, né? Um dos propósitos que motivaram a criação da LEOP foi justamente esse. Eu acho que esses encontros aí têm tudo a ver com a essência. E particularmente gostaria de fazer uma observação aqui que cheguei e fiquei extremamente feliz com a presença do nosso querido decano Florindo Pacola. Acho que já estava todo mundo um pouco com saudade aí do seu Florindo. É um prazer receber. Faz tempo que eu não venho. Especialmente o senhor aqui do Florindo. Então é isso. Agora quer falar alguma coisa, Cléo, para a gente iniciar? Só acrescentar para a gente, esquece a gravação, tá? Vamos conversar mesmo, fiquem à vontade, não fiquem com medo de fugir do tema, sabe aquela coisa você vai em palestra, engole aquela pergunta e leva embora? Não leva, comenta. Não só façam perguntas sobre as obras, mas se tiver qualquer observação, temos professoras aqui, temos astróloga, professora também de inglês e espanhol, né? Cada um na sua área vai ter uma contribuição sobre o que é o livro infantil, né? Qual a importância dele na infância, como vocês imaginam que ele é escrito, né? Os cuidados para escrever uma obra para uma criança, né? Absorver informação, só isso.
Vamos começar? Vocês querem começar se apresentando? Todos conhecem? Começa se apresentando. Tá ligado? Pode só segurar apertado para se apresentar. Acho que já tem. Eu sou a Rosa Campos, sou professora da rede estadual. Estou na educação desde 91, né? Alguns anos como inspetora, depois secretária e a partir de 98 como professora. Sempre amei livros, sempre. Eu aprendi a ler muito cedo também. Minhas irmãs mais velhas me ensinaram antes de eu entrar na escola. Morávamos em Alfredo Guedes, não sei se vocês conhecem. É um lugarzinho perdido aí no mundo. E as minhas irmãs, a gente usava carvão e escrevia na calçada, elas me ensinando a ler. Então eu entrei na escola já assim com uma vontade sem tamanho de chegar na biblioteca e pegar algum livro para ler. E minha vida sempre foi assim, marcada por livros, por leituras. Sempre escrevi, mas eu não achava que eu poderia publicar algum dia. Até que aconteceu, né? Em 2004, o livro não está aqui, mas eu publiquei Inimigos do Rei. Na época eu dava aula para uma turma de quarta série e a gente precisava falar um pouquinho sobre a AIDS, né? Tratar esse tema com eles. É um tema difícil para você tratar com criança, né? Mas era uma época em que estava bastante preocupante. E assim, eu criei uma história para conseguir abordar esse tema. E na época eu fazia projetos para a editora Nova América, não sei se vocês conhecem. Eles tinham publicações de números, assim, não só para criança e tal. E eu fazia aqueles encartes que vão nos livros, né? Então eu fazia encartes para livro infantil, infanto-juvenil e tal. E aí eu apresentei o meu texto para o pessoal de lá e eles entenderam que valia a pena publicar. Então na Bienal de 2004 eu lancei o Inimigos do Rei. E depois passou assim, continuei escrevendo. Eu amo literatura infantil, eu amo crônicas. E eu fui escrevendo e guardando alguma coisa foi ficando pelo caminho. Até que em 2020, depois que eu tive câncer, quando eu, né, graças a Deus eu fiquei curada, eu entendi que eu precisava tirar alguns projetos do papel, né? Eu ganhei uma nova chance e eu queria fazer bom uso dela. Então eu publiquei um livro de crônicas pela Aldir Blanc, chama-se Um Pouco de Cada Dia, assim, que eu amo de paixão. Aí depois, em ano passado, a gente conseguiu publicar um infantil, O Esconde-Esconde Não Acha Mais das Lagartas, que também é uma paixão minha, que já vinha sendo gestado já há alguns anos, e eu consegui, ano passado, fazer a publicação desse livro. Eu acho que é isso. Acho que todos aqui me conhecem, né? Só segura ele apertado. Isso, agora levou. Acho que todos já me conhecem. Mas mesmo assim, Pode falar mais, cara. mesmo assim me chamo Conceição Carlos. Vai. Não. Pronto. Pega esse aqui, não pode deixar. Bem, então acho que todos já me conhecem. Mesmo assim me apresento. Conceição Carlos. Eu sempre amei a literatura desde pequenininha, antes mesmo de aprender o beabá, já que eu queria escrever, fazia Caminho da Minhoca, com incentivo do meu avô paterno, e assim foi. E já que meu livro Ternura está aqui na mesinha, eu vou falar um pouquinho sobre ele antes. Aí o meu avô contava a história de seus antepassados que vieram da Áustria. E eu amava, né? Queria saber tudo, né?
Tinha vezes, porque tem história meio triste ali. Às vezes ele contava na íntegra. E minha avó interferia. Para de falar essas coisas para a menina, porque eu chorava. Não, falava para não acontecer isso não. Eu falava, sabe? Na minha inocência. Mas o meu avô rasgava o erro, né? Falava tudo. Mas foi entrando na minha cabecinha. E aí minha avó vinha no meio contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Eu gostava, mas eu queria voltar lá na Áustria, né? E foi indo que meu avô contou tudo para mim. Só que nesse tempo, eu já entrei para a escola, aprendi a escrever, e meu avô então disse: eu quero que um dia alguém de nossa família escreva um livro contando tudo isso que eu estou falando para você, Neneca, que era assim que ele me chamava. Aí eu disse assim: avô, quando eu aprender a ler, eu vou escrever um livro e vou soltar para os 4 cantos do mundo. E meu avô deu uma boa gargalhada. Até hoje eu não sei se foi para tirar sarro de mim ou se ele teve confiança que realmente eu faria esse desejo dele, né? E nunca vou saber porque, infelizmente, não estão entre nós, né? Mas fica aí uma reticência. Aí, então eu fui escrevendo, como eu já sabia escrever, ele ia contando, eu ia escrevendo. E aí foi um montão que era papelado. Um dia minha mãe falou: vou jogar tudo fora. Eu falei: não, e tal, chorei e tal. Eu amarrei com elástico, coloquei embaixo do meu colchão para não jogar e tal, e assim foi. Mas um dia se perdeu tudo aquilo. Ele montou lá no Paraná, aí nunca mais achei aquilo, mas eu voltei, escrevi, meu avô morava com a gente na época, né? Aí eu voltei a escrever novamente. E meu avô sentava embaixo do pé de café, isso era na roça. E ele falava, eu falei: vô, eu perdi todos aqueles papéis. Ah, não tem problema, vamos lá. Aí na hora do descanso, embaixo do pé de café, eu começava a contar tudo de novo aquilo. Só que eu estava com meu caderno ali, lá na roça. Aí fui escrevendo, e assim foi, gente. Para encurtar a história, eu fui passando de um caderno para o outro, de outro para outro. E sempre eu tive obstáculos na minha vida, né, que todo mundo sabe, que eu fiquei viva novinha, que criança pequena e tal. Aí não tive o poder de escrever um livro para a editora, nada disso. Mas eu sempre fui escrevendo. Aí minha filha um dia adquiriu uma máquina de datilografar. Aí eu me superei, né? Aí eu datilografei. Não fui na escola de datilografia, nada mais. Tem uma professora aqui, ó, a minha filha. Aí eu datilografava à noite. No começo eu catava milho, tudo assim, mas foi o que eu aprendi. Nossa, aquilo para mim foi uma glória, né? Escrevi e guardei, porque aí aconteceu mais obstáculos na minha vida e parou tudo de novo. E foi em 2006 que eu realizei o sonho do meu avô. E foi nesse lugar aqui onde nós estamos que eu lancei meu livro, o Ternura. Teve muita gente, naquele dia choveu tanto que o editor lá de Bauru veio, precisou parar em Augusto por causa do temporal, mas chegou a tempo ainda de prestigiar a gente aqui. Foi muito bonito. E nesse livro, além da história de meus avós, de meus antepassados, né, dos austríacos, tem também eventos maravilhosos acontecidos aqui na Cidade Paulista. A Destilaria Central, aquele prédio velho que a gente conhece lá, na época, porque meu pai ficou pouco tempo no Paraná, depois voltou, que o nosso lugar é aqui, né? E eu lembro que o fundo da minha casa era um muro de destilaria. E eu, pequenininha, subia os negócios lá para olhar para o outro lado. Era carro que entrava, saía, era movimento, tinha porteiro ali, sabe? Estava mesmo super ativa a fábrica, né? Destilava álcool, né? E com isso, foi passando o tempo e tudo, e eu coloquei tudo ali, ó, nesse livro ali. Tudo que eu vi lá, depois eu fui no ECO, o agente do ECO lá deixou eu fazer pesquisa, e eu achei tudo isso em datas, porque eu sabia da história, mas eu sabia as datas. Eu queria fazer um livro, né, com datas. E eu pesquisei lá, com luva, com máscara, com tudo, e consegui achar tudo que está aí dentro. Eu fui na USC, agora há pouco eu estava conversando com essa menina, lá na USC, por intermédio de minha filha, que já fazia faculdade lá,
eu consegui ir na biblioteca lá e achei também de Botucatu, da Fiat Lux, quando chegou a energia elétrica em Botucatu, que eu achei o máximo. E nessa festa, o meu bisavô participou e eu coloquei nesse livro. Então eu achei muito lindo. E tem também ficou eternizado aí o chafariz aqui da praça, tinha o chafariz, era iluminado assim, né? E também o obelisco, que eu participei no ombro do meu avô. O dia que colocaram o obelisco ali, nesse lá de Palmeiras, aquele pé assim, sabe? Lembro perfeitamente. Era pequena, mas eu sempre fui magrinha, meu avô catou, eu tacou aqui, ó, porque senão eu não ia enxergar, né? Tinha muita gente. Tinha governador, não sei do que de Barros, não sei se era Demar de Barros, agora Geraldo de Barros, não lembro muito bem, mas no livro está certo, porque eu escrevi certo aí. Mas aí eu lembro de muita coisa bonita, e se vocês prestarem atenção, não foi só a história dos meus antepassados, tem histórias verídicas aí, muito lindas. E é isso, gente, eu amo ternura. Agora vamos para o infantil. Bom, Bodoque foi meu cachorrinho na minha infância. Só que o Bodoque chegou na minha vida numa época em que a tristeza tomava conta de tudo na minha casa. Porque a minha mãe havia falecido fazia poucos dias, lá no Paraná. Isso. Aí, minha mãe morreu porque caiu de uma escada e bateu com a cabeça. Deixou minha irmãzinha com 2 aninhos que mamava no peito ainda. Meu irmãozinho com 7 anos, ia fazer 7. E eu tinha acabado de completar 11 anos. Meu pai, o jovem viúvo, ficou transtornado. Eu percebi que ele não ligava para a gente. Aí a minha avó morava meio perto, assim. Aí meu avô resolveu vir para minha casa para cuidar de nós, porque eu tinha 11 anos, mas eu ainda precisava de cuidados. Eu era criança ainda. Mas eu ficava o dia inteiro com a minha irmãzinha no colo pedindo tetê. Pensa numa menina. Eu fiquei traumatizada. Porque eu não podia dar tetê se minha mãe já estava sepultada. Né? Dava leite, ela jogava o copinho. Dava madeira e jogava. Eu sofri muito com isso. Né? E eles também, tadinho, meu irmãozinho e minha irmãzinha também. E meu pai transtornado, ia para a roça, não sabia que tinha filho. Acho que ele ficou com depressão, sei lá. Naquela época ninguém falava em depressão. O povo falava assim, isso daí, ó, é porque não quer cuidar, isso daí é porque não sabe. Ninguém ligava para depressão. E meu pai sofria de judiação. E eu tinha dó do meu pai, sabe? Mas eu não podia fazer nada também, porque, né, criança. Aí um dia, apareceu um cachorrinho lá, magrinho, triste. Cachorrinho vira-lata, pretinho, dos olhos de cor de mel, coisa mais bonitinha. Aí eu falei, fiquei com medo de pedir pro meu pai, porque ele estava assim, parecia que estava bravo, né? Eu falei, pai, posso ficar com esse cachorrinho? Ele falou assim, pode, vamos dar comida para ele, mas se aparecer o dono, temos que devolver. Eu falei, combinado, né? Mas no fundo eu pensava, não, eu vou ficar com ele, né? Aí meu pai pegou e fez 2 potinhos assim, de água, de comida, e falou, leva lá para ele, vamos ver o que ele faz. Eu fui de encontro com o cachorrinho e falava assim, vem aqui, cachorrinho, vem comer, cachorrinho. Quanto mais eu falava e andava mais, ele ia embora. Aí eu fiquei desanimada, sentei no chão, era um quintal de terra, assim, sentei no chão, coloquei os potes ali, perto de mim, fiquei sentadinha, e o cachorrinho ia embora, né? Pensei, perdi, né? De repente o cachorrinho olhou para trás, me viu sentada, acho que ele pensou, agora eu posso chegar, porque até ela levantar eu corro, né? Aí ele veio, foi chegando, e eu conversando com ele, ele foi lá e começou a comer. Sabe o que ele começou a comer? Desesperado, de tanta fome. Ele tá com medo que ele se afogasse, sabe? Depois dali ele foi pro pote de água, tomar. Enquanto ele comia, eu com minha mãozinha de leve na cabecinha dele, assim, ó, eu passando a mão, e ele olhava assim para mim, voltava a comer, e eu passando a mão. De repente, quando ele foi tomar água, eu comecei a passar a mão, eu percebi que o rabinho dele já começou a querer balançar, ele já está ficando amigo, né? Depois que ele tomou água, ele deitou do meu lado e dormiu com a cabecinha em cima de mim. E daí eu chamei meus irmãozinhos lá, ficamos 3 ali curtindo o bichinho, sabe? Quando o bichinho acordou, já acordou lambendo nós todos, assim, eu falei, foi amor à primeira vista. Aí vai procurar um nome pro cachorrinho, sabe? Na época, não sei se
alguém, o seu Florindo, sabe o que é bodoque. Aí na época, né? Então, os meninos faziam bodoque para brincar de jogar pedrinha, para ver quem jogava pedrinha mais longe. Era uma varinha verde, meia lua, amarrava um pouquinho de barbante ou um elástico aqui assim, aí colocava a pedrinha, esticava e mandava a pedrinha ia longe. E lá no meio dessa, tinha uma filha de moleque aqui, um ficava ali, no meio onde ia pedra, né? Que seria o juiz, para ver qual pedrinha que é mais longe. E eu amava esse brinquedo que se chamava bodoque. Meu avô fez um para mim, para meu irmão, para minha irmã, e né, tinha um monte de bodoquinho lá em casa, sabe? Aí a hora que eu vi ele, eu vou te chamar de bodoque, eu gosto muito do bodoque. Aí eu chamei ele de bodoque, e ficou nosso bodoquinho. Então, a tristeza foi sumindo da nossa vida, porque o bodoque não dava mais espaço para a tristeza. Ele pulava em mim, pulava nos meus irmãos. Minha irmãzinha estava chorando e ela lambia. Ela parava de chorar, ria com ele. Nunca mais pediu o seio da minha mãe, sabe? E isso para mim judiava de mim demais, sabe? E isso foi passando, né? Aí eu fui crescendo e nós brincávamos muito, né? E um dia, nós brincávamos de esconde-esconde. Um dia eu falei assim, eu vou enganar o bodoque. Tanto é que eu coloquei isso ali no livro. Tinha um jardim na frente da casa e tinha umas folhagens enormes, assim. E eu saí, eu estava dormindo, saí correndo, fui lá, me enfiei, eu era pequenininha, me enfiei lá no meio, assim. Fiquei bem escondidinha, assim, pensei, hoje ele não me acha de jeito nenhum, né? Aí eu peguei, na hora que eu vi que eu estava bem escondida, eu falei, bodoque. Nossa, ele levantou, deu uma olhada, mas nem procurou mesmo. Veio na minha reta, assim, ó. Se enfiou naquela folhagem, assim, e chegou perto de mim e pulou numa felicidade que a alegria do bodoque foi tão grande que transbordou a minha emoção. Naquela hora eu senti que tinha um ser tão pequenininho, tão frágil, mas de um coração tão grande que me amava, que me adorava. Então eu peguei no meu colo e disse assim, bodoque, nós somos amigos eternamente. E foi por isso que eu eternizei bodoque no livro. E essa é a minha historinha. Eu queria fazer uma observação, levando para o lado aí da literatura infantil, e a gente comentou no início como é importante a literatura infantil para trazer assuntos sensíveis e tudo. Mas eu queria falar que você escreveu a Ternura. Você escreveu Ternura baseada em uma história. Então, lá atrás, apesar de não ser um livro, antes a gente era mais difundida essa tradição de história, né? Sim, que passando de uma pessoa para outra. E como foi importante na sua formação, que você teve informação da sua família, e que culminou num livro aí na idade adulta. Então, e esse livro, provavelmente, seus filhos depois, né, está eternizado. Também o bodoque, mas eu queria pontuar essa questão de contar a história quando você é criança e isso fazer tão parte da sua vida que virou um livro. A importância da literatura, né? Nossa, foi muito bom para mim, porque e até hoje eu gosto de lembrar dos meus antepassados. Portanto, os meus primos, se eu perguntar para os meus primos quem são nossos bisavós, ninguém sabe. Eles têm um livro, mas ninguém gosta de ler. Eu dei um livro para cada um. A minha filha está de prova. Eu dei um livro para cada um dos meus primos, meus tios. Hoje meus tios faleceram já, né? Mas em 2006 eles eram vivos ainda. Doei para eles o livro. Tanto é que esse livro Ternura ia ser com 300 e tarará de páginas. Mas aí o editor falou para mim. E aí eu tinha colocado os primos, tios, todo mundo. Aí ele falou assim, olha, para você pôr, Conceição, você tem que pegar a autorização de cada um deles. Eu falei, então, e agora? A maioria dos cargos moram no Paraná. Naquele tempo não tinha internet, não tinha... Quer dizer, tinha internet, mas eu não tinha, né? Não tinha celular, não tinha endereço deles, assim, né? Aí minha filha sabe, daí eu peguei, voltei tudo de novo, tirei tudo meus primos do livro, tirei tudo dos primos, deixei só os que meu avô falava mesmo, os que veio da Áustria
e alguns aí que deu para colocar. Mas foi muito bom, gostei demais de escrever esse livro. E agora estou terminando outro que eu estou apaixonada. Isso que nem a Creu. Escrevo e gosto, né, Creu? Eu elogio o que eu faço. E eu gosto muito também de ler historinha infantil, tipo da Ana Maria Machado, que me incentiva muito também. Ela pensa como escrever, sabe? Ela sabe que criança é sensível. É muito bom ler os livros dela também. E o da Rosa eu amei. Amei a lagarta. Achei lindo. E tem aquele seu do... Sempre esqueço o nome do Rei. Inimigos do Rei. Eu fui no lançamento do Inimigos do Rei. Foi lá na Casa da Cultura. E o livro é muito bonito, é assim, colorido, sabe? O rei, aquela criançada, aquele panelaço, coisa mais linda. E na época eu tinha meu primo Leandro, que era pequeno, e ele se apaixonou pelo livro, então eu doei para ele o livro. Mas eu lembro certinho da história, maravilhosa, viu? Parabéns. Muito lindo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner e eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para a Rosa, depois uma outra para a Conceição. Recentemente, há um ano e pouco, eu fui convidado a participar de uma antologia poética, né, para criança. E eu achei muito difícil escrever para criança. Acho que não é o meu foco, é outro tipo de escrita. Mas eu quero perguntar para a Rosa, por que infantil? O que te faz, o que te motiva a escrever algo pensando nas crianças? Né? Qual que é a linha de raciocínio que você tem que te traz assunto para poder ter esse início de conversa com criança? E para a Conceição, o que a Conceição pensa a respeito de como, né, você disse que o Bodog, enquanto irmãozinho, enquanto cachorrinho, ele te trouxe felicidade, ele acabou com a tristeza que havia na sua família. E o que você diria hoje para que o Bodog continue na vida de algumas crianças, que a gente sempre sabe que precisa de cuidados? Como que o Bodog ainda poderia contribuir com essas crianças? Bom, eu concordo com você que escrever para criança é bem difícil, porque assim, a gente escreve e reescreve várias vezes, porque normalmente a primeira versão que você escreve como se fosse para um adulto. Aí você se dá conta que aquilo não cabe, não dá certo. Aí você vai para uma segunda versão, ou terceira, que seja, você não pode simplificar demais também. Você tem que achar o equilíbrio. E uma coisa que eu vejo, eu enquanto professora, leitora, é que um livro infantil ele é como se tivesse camadas, né? E isso é muito difícil para a gente conseguir produzir, porque a primeira camada ela é aquela camada que a criança vai perceber mesmo, mas por baixo dela tem tantas outras coisas, tem tantas mensagens ali, que já não é mais para a criança, já é o adulto que faz essa segunda leitura, né? Eu sempre li muito, li para meus filhos, o Alex está aqui, eu lia para os alunos, enfim, mas eu sempre li muito livro infantil para adulto. Quando tinha as reuniões lá no Vera Braga, que eles me pediam ajuda, eu sempre escolhi um livro infantil, porque ele tem essa camada aí que não é mais para a criança. A criança ela faz aquela leitura, ela lê a imagem, ela lê aquele texto, se gosta, né? Muitas vezes, às vezes ela nem gosta, né? Tem livro que a criança lê e fala assim, não achei graça. Mas depois essa segunda leitura é o adulto que faz, são as metáforas, são as mensagens subliminares, e é muito rico. A literatura infantil é muito rica, ela precisa ser, divulgada, difundida, a gente precisa ler para as crianças, a gente precisa incentivar isso, porque o aprendizado que se tem dentro de uma leitura de um livro infantil
não dá para mensurar, é muita coisa. Eu ia falar exatamente isso quando eu peguei o microfone, você ainda não tinha falado essa última frase, mas eu pensei exatamente nisso, que eu não sei se todo mundo tem essa visão, e agora eu parei para pensar nisso, porque quem conta geralmente a história, nem sempre a criança lê, né, sozinha, nem sempre ela tem essa autonomia, então começa-se a consumir a literatura infantil, a criança começa a consumir com um adulto contando. E não são apenas palavras jogadas, como você falou, como que é interessante ter uma construção para que o adulto leia, dê profundidade naquilo e consiga passar para a criança, né? Não são, como eu falei, não são palavras jogadas. E quando a gente não sabe consumir, parece assim, bobinho, né? Sempre parece assim, mas é muito interessante ver a visão de uma escritora, de como você falou, primeiro tem toda uma ideia densa, mais aprofundada, que você vai, na verdade, você não deixa mais raso, você deixa mais profundo numa linguagem cada vez mais acessível e mais leve. Seria isso? Sim, a gente consegue fazer esse texto chegar mais perto da criança, né? Não pode ser muito complexo, mas também não pode ser muito bobo, né? Você tem que achar o equilíbrio, por isso que eu digo que é muito difícil. Eu sou, assim, apaixonada por escritores infantis. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Silvia Ortoff, Pedro Bandeira. Eu sou, assim, apaixonada pelos livros do Pedro Bandeira. Ele consegue ir do infantil ao adulto, assim, com uma leveza que é fantástica. Uma coisa que, assim, aconteceu comigo enquanto professora, enquanto leitora também, é que no começo da minha carreira enquanto professora, eu pegava um livro infantil e pensava assim, o que eu posso trabalhar com o meu aluno nesse livro? Depois eu entendi que eu não tenho que trabalhar nada com o aluno, eu tenho que ler para ele, eu tenho que mostrar a beleza das histórias infantis, eu tenho que permitir que ele leia as imagens, que ele se encante com aquilo. Aprender, a gente usa textos didáticos, né? A literatura infantil, ela não pode servir para isso. Eu posso usar? Claro que eu posso. Mas não pode ser o meu único objetivo. A literatura infantil, ela é para ser apreciada, ela é para ser sorvida mesmo. Eu queria também fazer uma pergunta. Nunca me passou pela cabeça escrever um livro infantil, mas eu admiro muito quem consegue dominar essa linguagem, como já foi dito aqui, não é para qualquer um, né? A gente pode imaginar que um autor que tem o dom de escrever para crianças, do meu ponto de vista, ele pode escrever para qualquer gênero. Como você disse, alguns têm uma destreza para ir de um estilo ao outro, da criança ao adulto, muito grande. Um exemplo claro que a gente tem é o nosso maior expoente cultural, que é o Orígenes, né? Vocês já falou da Ana Maria Machado também, é uma escritora que tem essa versatilidade. Inclusive, a gente mora na rua que leva o nome dela, inclusive. Eu queria saber, vocês duas já escreveram para outros gêneros, além do infantil. Qual a principal diferença que vocês sentem no processo de criação? É essa questão de tentar adaptar aquele tema que muitas vezes é até complexo para a linguagem da criança, ou de repente encontrar um ponto que vá cativar o público, que vá motivar ele a continuar lendo, a criança no caso? Eu acho que o mais difícil mesmo é você achar esse ponto aí que cativa a criança. Então a gente escreve e reescreve. Eu estou falando isso principalmente por esse livro aí. E eu comecei a pensar nele há, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos. E ele passou por muitas modificações. Se eu pegar o original lá, o primeiro que eu escrevi, tem bem pouca coisa nessa versão final. Porque você vai vendo que, embora seja um tema
necessário, né? Ele é um tema delicado, a separação, né, dos pais, que é o que trata o esconde-esconde. Como que as crianças reagem diante disso? Né? Ou qual o papel dos pais? Como eles se comportam? Você corre o risco de mostrar um pai que não é real, né? Você corre o risco de mostrar uma realidade que está muito longe da criança. Então é bem difícil você achar um ponto de equilíbrio que permita que a criança goste e queira continuar lendo. Para o adulto, eu acredito que o nível de dificuldade também é bem grande. Eu tenho um livro de crônicas, sou apaixonada por crônica, mas eu ainda não consegui escrever um romance, porque eu acho que é uma exigência absurda. Você tem que pensar demais, criar, porque você precisa prender o leitor em 3, 4 conflitos, né? Porque para ser um romance precisa ter vários conflitos, senão não se caracteriza como, né? Então é muito difícil você amarrar aí vários conflitos e depois você prendendo o leitor nessa teia, né? nesse enredo, para conseguir dar um desfecho que atenda a todos esses conflitos. Então é bem difícil também escrever para adulto. Não sei, eu acho, assim, eu admiro muito quem consegue ter essa capacidade de produzir um romance. Eu ainda não consegui. Então, vou responder do Wagner primeiro, depois eu respondo. Então, o Wagner disse que o que o Bodoc representa, né, para mim ainda, hoje, o Bodoc me deixou um aprendizado que será eterno para mim. Não só para mim, mas ele mudou a cabecinha do meu pai na época. Lembra que eu disse que ele estava transtornado? Ele viu o Bodoc brincando com a gente, só que cachorro é inocente. Ele corria no meu pai também. E meu pai sempre gostou de animais, sempre. Eu nunca vi meu pai maltratar nem um bichinho. E ele pulava no meu pai, lambia, corria. Quando meu pai chegava da roça, que era, como já disse, era sítio, né? E ele ia encontrar meu pai lá longe, ele já viu meu pai vindo, e meu pai vinha brincando com ele. Isso é, o meu pai melhorou. A doença do meu pai sumiu, a depressão evaporou. Meu pai voltou a ser o pai generoso, o pai bondoso, que sempre foi com a gente. E sempre, meu pai morreu com 70 anos, mas nunca mais ficou bravo com ninguém de nós. Eu também nunca me lembro do meu pai ter batido na gente, ele só estava transtornado mesmo, sabe? Agora, o meu irmão não conseguiu se curar do trauma de perder minha mãe, sabe? O Bodoc brincou, lambeu, pulou, fez tudo, mas o meu irmão ainda é traumatizado até hoje. A gente não pode falar, Dia das Mães, chega lá e falar assim, hoje é dia das Mães. Ele já chora, já entra, fica cabisbaixo. Minha filha sabe disso. E a gente não sabe o que fazer com ele, porque ele é turrão, nunca quis ir, psicólogo, nunca quis fazer terapia. Então a gente não fala de mãe perto do meu irmão, então todo mundo já sabe que eles não podem falar para eles. Ele está tocando sanfona, mas se alguém fala de mãe, ele parte com a sanfona na hora. Então a gente já percebeu que é por conta da perda da nossa mãe, né? E agora o Bodoc, por ele ser aquele amiguinho tão inocente, do coração tão grande, que ele me deu um aprendizado que meus filhos, minha filha está aí, que ela pode contar. Eu criei meus filhos com muito amor e carinho. Nunca judiei com meus filhos, nunca fiquei brava. Eu estava lavando roupa e ele disse, falava, mãe, o que é B com A? Ela era pequenininha, e eu fica pá e tal. E às vezes eu não tinha muito tempo para sentar com ela, mas ela ia onde eu estava e eu nunca neguei. Sempre que ela perguntava, eu estava lá, ajudando ela, né? Quando ela chegou, que ela passou cantava na 6ª série, a matemática complicou. Aí eu falava, Denise, agora sinto muito, porque agora eu já não sei. Na matemática não dá. Sou ruim em matemática, gente. Nem me pergunte sobre matemática. Mas, olha, eu amo. Então, o Bodoc faz parte da minha vida, Wagner, até hoje. Porque agora surgiu uma cachorrinha na casa do meu filho. Para mim, ela é a Bodoquinha, né? Ai, meu Deus, ela está também
cantou todo mundo igual o Godoy fez na época, né? Aí a minha netinha falou, ai, escreve um livrinho para Cacá. A cachorra se chama Cacilda, mas é Cacá. Eu falei, vamos ver mais para frente, quem sabe a avó faz um livrinho. Mas vamos deixar ela fazer a história dela primeiro, né? Porque ela é pequenininha ainda. Mas é um doce também. E sempre eu falo assim, o amor que eu tenho por criança é maravilhoso. A Marli sabe também que os filhos dela iam lá em casa, né, Marli? Posava com a gente. Eles dormiam comigo, né? Queria dormir comigo, a Marli deixava, sabe? Os dois. E a gente ficava embaixo do edredom assim, ó, contando história, aquelas historinhas engraçadas, mas a gente ria, sabe? E eles lembram até hoje. E na minha rua, na época, tinha muita criança. Eles brincavam na rua naquela época, que negócio de montar, lá e taca a bolinha com chamarinhos. Que é aquela brincadeira que taca a bolinha assim. Isso, Bete. Aí a Denise brincava também com eles. Então, e nessa época eu fui, por eu ser católica, né? Então me chamaram para ser madrinha de um menininho que nasceu ali na rua. E a minha prima morava na rua de cima, nasceu o menino dela também na mesma época. Então eu fui madrinha dos dois. E eles cresceram quando eu tinha uma idadinha de uns 8 anos assim, um contou pro outro, eles jogavam porquinha lá assim, e contou pro outro. A Conceição é minha madrinha. Aí um dia veio um monte de moleque no meu portão, falou assim, você pode ser minha madrinha? Aí eu, mas eu também quero, porque você é madrinha do Hermes, você é madrinha do Johnny, eu quero também. Aí eu falei assim, fala o seguinte, olha, de hoje em diante eu sou madrinha de todo mundo. Então tem uns... Se organizar direitinho, né? Você não dá conta. Até hoje tem uns desses que me chama de madrinha ainda. Tem um que pede bênção de mãozinha posta, sabe? Eu acho uma graça. Homem casado, eu tenho uma filhinha grande, chega de mãozinha posta. Bênção, madrinha. Ai, meu Deus. Então eu cativei muita criança. Nossa, muita criança. E vivo cativando ainda. Agora o Joaquim chegou, cativou a avó dele. E o Godoy faz parte de tudo isso, né? Deixou esse amor eterno. Não tem coragem de magoar ninguém. Se eu falo uma coisa que eu vejo que eu falei errado, veja, aquilo vai ficar aqui, ó. Sabe? Não quero magoar ninguém, só quero fazer o bem. E é isso, guarda. O Godoy que vive até hoje vai viver eternamente. Ainda mais agora é eternizado em livro, né? Vai viver para sempre. Sabe o que eu queria? Eu vou levar o microfone para esse lado, que a gente está monopolizando aqui. Mas eu queria levantar uma questão, pensando na história infantil, a importância da ilustração. Queria que vocês falassem um pouquinho como foi o processo de escolher desenho, como que foi o contato, né? Eu não sei se vocês foram, acho que foi por editora, se já tinha o profissional certo, vocês eu vou passar o microfone para lá. Eu posso contar sobre isso, porque na época do Bodoc, a gente não tirava foto de nada. Eu não tenho foto do Bodoc. Não tenho foto do Bodoc, né? Então, quando eu fui para pedir para o ilustrador, eu falei para ele que eu não tinha foto, porque ele era um cachorro pretinho, dos olhos cor de mel, essas coisinhas, né? E que era vira-lata e de um porte pequeno. E ele disse assim, vocês conhecem ele, o Cristiano Fonseca? Ele disse, não, Conceição, pode deixar que eu desenho ele, eu faço um desenho de cachorrinho. E ele fez e me mostrou, eu gostei, achei lindinho, sabe? Foi interessante. Só que eu pedi para que ele fizesse bem colorido. E na época, ele fez só o cachorrinho, fez o desenho do cachorrinho. Ele não coloriu porque, não sei por que ele não coloriu, não sei explicar, mas só sei que ele fez o desenho e diagramou. Aí eu mandei lá para o editor e pedi para o Eduardo Viver, que é o editor, pedi para que ele colorisse o livro. Eu queria bem colorido, porque chama a atenção das crianças. E ele fez uma coisa linda, né? Uma obra de arte maravilhosa. Nossa, achei interessante. Aí um dia ele pegou e ligou, mandou um WhatsApp para mim. Falou assim, vocês sabem bem que foi no contracapa, né? Aí eu falei assim, Eduardo, no contracapa, eu quero que o Bodoc agradeça a amiga dele. Porque se ele pudesse falar, ele ia falar para a amiga dele, a Maria Aurora, que sou eu, né? Ele ia falar assim, muito obrigada, Conceição, você salvou. Se você me salvou, me deu vida, me deu alegria, né? Tanto é que ele atribuiu a mim tudo isso, né?
Mas ele diria para mim tudo isso. Daí o Eduardo disse assim, manda aí, pelo WhatsApp então. Aí foi isso, que está aqui no Contracapa. Obrigado, amiga Maria Aurora. Os animais merecem carinho e respeito. Au. Aí eu pedi para o Eduardo, coloca vários coraçõezinhos. Olha que lindo. Olha quanto coraçãozinho. O Eduardo também é um grande amigo, sabe? Ele gosta muito de trabalhar com essas coisas. E ele falou que vinha no lançamento do Bodoc, mas aí chegou a pandemia, gente. Eu não fiz, eu comentei com vocês, né? Não fiz o lançamento do Bodoc. E eu só fiz o pré-lançamento na Cooperelp, porque meus netos, né? Pediram para que eu doasse um livrinho para cada menino de cada sala, da sala do Miguel e da sala da Marina. E foi uma tarde, nossa, nunca esquecerei aquela tarde. Aquela filha de criancinha assim, sabe? Para eu autografar os livrinhos lá, foi muito interessante. Só que passada uma semana, fechou tudo o comércio, entrou a pandemia. E aí eu estava guardando um lugar aqui, né? Aqui no Espaço Cultural para fazer o lançamento. E não deu tempo de fazer o que? Está guardado ainda. Os livrinhos, mas um monte de gente já tem o livrinho, já doei para um monte de gente livros. Então, eu queria ter um menininho lá que ganhou o livrinho aquele dia na Cooperelp, que dormiu com ele. Dormiu com o Bodoc. Aí a mãe dele falou assim, você acredita que agora ele dorme só com o Bodoc? Se não der o Bodoc, ele não dorme. Eu achei tão engraçado, eu falei, olha como que pode, né? O livrinho. Porque para mim, o livro é vivo, né? Por conta do Bodoc. Mas que nem para eles, não. Eles vão ver que o desenho, né? Eu imagino assim, né? Que a vida do Bodoc pertenceu a mim. Mas eu acredito que eles veem diferente, né? O Bodoc. Respondendo a pergunta do Elton sobre o livro de adulto. Elton, eu acho que para escrever para adulto é mais fácil. Você tem plena confiança de que o adulto vai ler e vai entender. Então, eu acho que é mais fácil escrever para adulto. E eu estou escrevendo um livro que tem romance. E é um romance muito belo. A Denise conhece um pouco já. Tem romance, tem poesia, tem de tudo lá. Coisa mais linda. Eu acho que é fácil escrever para adulto, agora para criança não é não. É complicado. Tem que ter muito carinho, muita dedicação, porque é muito sensível. Alguém tem perguntas? Quanto ao processo de ilustração do livro, né? Quando eu comecei a escrever o livro, eu já tinha em mente como seria a Malê, ela tinha outro nome, como seria o pai, a mãe. E quando eu entrei em contato, né, com a editora, eu fiz eu não lembro agora o nome, não sei se é boneco que chama, mas assim, eu deixei claro, eu fiz um relato em cada página o que eu queria, todos os itens que deveriam constar ali e tal. E aí eu fui, a ilustradora mandava para mim, então, se eu achava que não estava bom, eu pedia ainda para ela acrescentar ou tirar. Então, assim, hoje eu olho essas ilustrações e eu me encanto. Para mim, elas são perfeitas. E a Malê é exatamente do jeito que eu imaginei lá alguns anos atrás. Mas a ilustração do Bodoc, não, do Ternura, foi assim, a Cristina também que fez. Esse passarinho que está na capa ali, ó, eu queria 2 passarinhos, entregando a florzinha um para o outro, para dizer ternura. Mas o Cristiano teria que ter pego esse passarinho aí e ter melhorado ele. Ter feito o passarinho, né? Aí eu peguei e fiz esse passarinho meu aí. É de um caderno velho meu, do meu primeiro ano da escola. Pode ver o passarinho que é. Aí eu peguei o passarinho e fiz, né? Era um passarinho só, daí eu virei, né? Virei e ficou um de frente pro outro. Aí eu fiz o pergaminho, pus a florzinha do meu jeitinho lá, volta aí, e falei para Cristiano, olha, isso aqui é só para você ter uma ideia. Eu quero passarinho assim, para você ter uma ideia, mas você faça um passarinho. Ele me chega lá nessa capa.
Aí ele falou assim para mim, meu filho estava junto, sabe? Conceição, você gostou? Eu precisei dar risada, né? Porque o que eu dei para ele voltou. Aí o meu filho olhou assim, não acredito, mãe, que a senhora não gostou. Isso aqui é sua história, seu primeiro ano escolar, é sua vida que está aqui. Não, deixa assim, não mexe não, Cristiano, essa capa mesmo. Meu filho então aprovou a capa. Ele desgostou também. Aí eu vi, tomei a capa. Daí eu ri tanto, sabe, o Cristiano, falei, meu Deus, Cristiano, o passarinho voltou. O meu passarinho voltou. Gostou de mim. Muito lindo, mas o Cristiano é muito profissional, ele é maravilhoso. Faz um serviço muito bom. E é isso, gente, eu gosto muito de ler e escrever. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma historinha. Há tempo que eu quero contar, mas também eu quero, mas não dá. Eu vou dar. Quer dizer, vocês permitem, né? Aí, quando eu tinha 8 anos de idade, mas sempre estudei aqui no Espírito de Oliveira. Meu professor é o saudoso Haroldo Giovanetti. Então ele terminava 2 vezes por semana, não me perguntem em que dia da semana, que eu não me lembro, mas 2 vezes por semana ele terminava a aula uns 10 ou 15 minutos antes, mandava todo mundo pôr na bolsa os materiais, que ele colocava as mãos para trás, andava nos corredores da sala, assim, contando historinha pra gente, né? Mas tem uma que me marcou. E ele não lia livros. Era aqui, ó, na cabecinha dele. E eu não me lembro se ele falou quem era o autor. Tanto é que eu digo que é autor desconhecido. Por isso, não sei quem escreveu essa historinha. Mas é a coisinha mais linda. Então, é assim, bem infantil. Certa vez, existia um pássaro bem-te-vi, acho que todo mundo conhece. Pássaro bem-te-vi, eu não vou assobiar aqui, senão vai que sai, né? Aí fica feio. Mas lá em casa eu assobio, sabe? Aí ele, quando eu assobio, dá a impressão que ele fala bem-te-vi, né? E ele tem costume de ir no lugar mais alto mesmo, lá para ser a majestade, né? Para assobiar esse cantinho lindo aí. Então, esse bem-te-vi, ele morava em uma floresta verde, linda, maravilhosa. Isso fala do meu professor, né, gente? Aí, esse passarinho morava em uma árvore, num galho bem baixinho, em cima de um riacho. O galho ia acima do rio, era lá o cantinho dele. E todo dia de manhã, o bem-te-vi se levantava antes de nascer do sol, ia lá na copa das árvores, falando bem-te-vi para todo mundo, ia olhando tudo ao seu redor e apreciando o nascer do sol. Aí quando o sol estava lá no alto, começava já a ficar quentinho, ele se alimentava de frutinhas, insetos e voltava para o aconchego dele. Mas em uma dessas vezes, ao ele pousar lá no lugarzinho dele, um pescador viu e pensou, com maldade, amanhã eu venho aqui, a hora que ele sai, coloco uma armadilha, pego o passarinho, levo para minha gaiola e vai cantar para mim. E assim ele fez. No outro dia, quando o bem-te-vi fez tudo aquilo que nós já sabemos, o pescador colocou a armadilha lá, com uma cordinha bem minúscula, bem fininha, mas fortinha, para segurar a perninha dele. E quando ele voltou, coitadinho, depois de estar realizado, já tinha se alimentado, pousou lá no galinho dele e a armadilha prendeu uma das perninhas. Ele entrou em desespero, gente. Ele chorava, ele gritava, socorro, me tira daqui, socorro, o humano vai voltar. Naquela mesma árvore estava uma formiga trabalhando incansavelmente para tratar de sua família. Aí ela disse para ele assim, calma amigo, eu já estou chegando. E ele disse, amiga, não vai dar tempo, suas pernas muito pequenininhas, até você chegar aqui. O humano já chegou, já me levou. E ela disse assim, eu já disse calma, amigo. E foi com as perninhas, demorou, mas chegou. A hora que ela chegou, imediatamente ela pôs a boquinha na cordinha e começou a serrar. Sabe que é as formigas cortadeiras?
serrar, sem parar, vai ele gritando, ela serrando. De repente, saiu a cordinha. Ele tirou a perninha. Ficou feliz da vida, deu um abraço na formiga e disse assim: obrigado, minha amiguinha, você me salvou. E ela disse: não precisa me agradecer, amigo, eu tenho a certeza que você faria o mesmo por mim. E ele disse: faria mesmo. Então, ó, de hoje em diante vamos mudar de árvore. Mudaram para outra árvore, perto do rio também. Aí, o tempo passou, a vida continuou. Um dia estava ele lá no aconchego dele, querendo dormir, porque tinha uma água correndo, fazendo aquele barulhinho. Aquele barulhinho de água. E ele fechando o olhinho para dormir, ele ouviu: socorro, estou me afogando aqui na correnteza, não consigo ir para a margem. Ele olhou assim, a amiga lá, na água. Ele deu um voo rasante, assim, catou uma folha seca com o bico, soltou para a amiga e disse: sobe na folha, amiga. Ela já mesmo, em cima da folha, né? Ele foi lá, tomou um biquinho, pegou a folha e formiga e tudo levou lá em terra firme. E a formiga saiu da folha, deu uma sacudida para tirar a água, deu um abraço no amigo e disse: obrigada, amiguinho, você me salvou. E ele disse: não precisa me agradecer, amiguinha. Isso se chama solidariedade. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Era meu sonho contar essa história. Depois do bailado aqui que eu tive com o mosquito, né? Vocês viram, né? Eu comecei a relembrar também uma história que eu ouvi de criança, que havia um reinado muito feliz. Aí um dia um mágico chegou para o rei e falou: rei, então tem uma multidão querendo invadir o seu reino, né? Falou: mas o que eles querem, né? E aí o mágico falou: olha, eles querem a sua felicidade. Ele falou: vamos esconder em algum lugar onde que eles não possam achar. Aí o mágico disse assim: mas aonde? Eles, é uma multidão, eles vão procurar em todo canto, né? Ele falou: é simples, você, o mágico, esconde dividido dentro de cada um. Eles vão passar a vida inteira procurando e não vão encontrar. E não sabem que está dentro deles a felicidade. Com essa afirmação da Conceição, eu posso dizer que hoje a Rosa e a Conceição passaram aqui muitas informações de felicidades que vocês puderam narrar no livro infantil, né? Então, é uma satisfação, né? Ouvir isso aí. Tá? Eu também queria perguntar, na verdade, né? Trabalho com literatura e eu vejo, né, essa contação de história toda, e eu acho assim que é um momento muito mágico quando a gente abre um livro de uma criança. E estou vendo tanto talento aqui de vocês, isso é tão bonito, é emocionante, né? Eu sei que também tem muito trabalho, né? Não é só o talento, né? Isso é caro, o talento de vocês é caro aqui no trabalho de vocês, o que vocês estão falando. A gente pode testemunhar isso muito bem. Como que é, eu gosto muito de perguntar isso, né? Se for sabe que eu pergunto muito isso. Como que é o processo de escrita de vocês? Isso é uma coisa também muito pessoal, né? Eu gosto de perguntar, tenho essa curiosidade. E acho que isso também é muito bom vocês compartilhar com a gente. Bom, vou tomar a frente da Conceição agora. Eu acho que tudo parte de uma ideia. Né? Primeiro você tem uma ideia, comigo é assim, pelo menos, né? Eu desejo, no livro infantil, trago lá uma ideia, quero abordar tal assunto, quero escrever sobre alguma coisa. Dessa ideia, eu vou montar tipo um roteirinho, né? Quem vai fazer parte? Onde vai acontecer essa história? Então, eu monto um esqueleto. Depois a gente começa a desenvolver isso. Só que esse processo, vamos dizer, esse primeiro esboço, nunca é o último. Nunca é igual ao último.
ele vai passando por modificações, porque você começa a observar a criança. A gente que lida muito com criança, né? Hoje eu trabalho mais com adolescente, mas eu trabalhei 15 anos com alfabetização. Então, você vai vendo a criança, o que ela vai conseguir entender disso aqui? Será que se eu colocar dessa forma vai chegar até ela? Será que vai agradar? Então, é um processo que ele vai se aperfeiçoando. Não dá para escrever um livro infantil do dia para a noite de jeito nenhum. É um processo longo. E, assim, o apoio das ilustrações. Sempre que a gente pensa em uma história, você já pensa realmente como vai ser essa criança, essa personagem, como vai ser esse animal, né, personagem desse livro. Então, é todo um conjunto de coisas, né? Nasce de uma ideia, segue para um esboço, um esquema, e dali você vai desenvolvendo e modificando, todo o tempo modificando. Até que você olha e fala, não, agora tá bom. Quando agrada você, a gente é o nosso maior juiz, né? A coisa mais difícil é agradar a gente. Às vezes outra pessoa lê o que você escreveu e fala, nossa, que bacana, que texto lindo. E a gente está lá, não gostei. Então nós somos muito críticos, né? Quem escreve é muito crítico. Isso é uma característica mesmo da gente. Então, a hora que você chega num ponto que você olha para aquilo e fala, não, agora tá bom. Então, eu acho que aí chegou no ponto de buscar realmente uma publicação e tal. Para o adulto já é mais fácil, né? Como eu gosto muito de crônica, eu sou muito observadora. Eu sou menos falante e mais observadora. Então, eu vejo alguma coisa, eu já registro uma frase. E dessa frase vai sair uma crônica. Um exemplo, só para rapidinho, já dou espaço para cá. Outro dia eu estava indo para o trabalho e no percurso eu vi uma senhora com 2 bonecas para colocar na lixeira. Mas na hora eu falei, meu Deus, de quem eram essas bonecas? Por que ela está jogando? Eram dos netos, eram dos filhos? Por que ela não doou ao invés de jogar? Então, já construí toda uma crônica ali reflexiva em cima de uma coisa, assim, que para a mulher talvez ela não tenha tido, né, pensado nem um segundo. Então, por isso que eu tive que escrever para um adulto acaba sendo mais fácil. Mas, para a criança o processo é parecido, só que é bem mais complexo. Então, voltando um pouquinho a falar do Bodoque, porque os meus primos estão no livro. E esse negócio de nós ir no Rio é verdade. A gente ia no Rio, brincava e o Bodoque chegava na frente, né? Tanto é que o Cristiano fez o Bodoque com uma boinha. Eu achei o máximo, né? Porque o Bodoque chegava lá de bom no riozinho. Rio. Quando eu falo rio, vocês vão imaginar um rio, né? Era um riachinho, sabe, gente? A gente entrava ali, mas o Bodoque se banhava todinho ali, então eu sou super feliz, né? E meu pai não ficava com medo da gente ir lá, porque o rio não afogava nem uma galinha, sabe? Era pouca água mesmo. E nós brincávamos muito. Então, para escrever o Bodoque, como você perguntou, como que faz a escrita, o Bodoque já estava em minha cabeça. Eu já tinha tudo que escrever. Não tive nem o que pensar. Foi só digitar. Agora, o Ternura já foi um pouco mais difícil, porque a história austríaca, sim, já estava na minha cabeça. Mas as pesquisas que eu tive que fazer, como colocar, em que página, isso foi tudo trabalhoso. Mas aí demorou muito para escrever também. Nossa, mas demorou. E agora que eu estou escrevendo, que está quase pronto, eu iniciei em 2011, gente. Imagina isso. Nós já estamos em 2025. Eu ainda não editei o livro, não levei para a editora. Está lá o livro, mas está quase pronto, está bonito. Então, quer dizer, para começar a escrever, você tem que ter tudo na cabeça já. Tudo que você deseja pôr no livro. Apenas saber distribuir em páginas.
É muito bom. Só complementando o Esconde-Esconde, a ideia, né, motivadora foi que meu filho se separou e a filhinha dele foi para bem longe, né? A mãe levou lá para o sul. Então, assim, aquilo me incomodava muito. E aí eu queria que, de alguma forma, aquilo ficasse representado. Então, aquela foi a ideia. Né? E dali nasceu toda a história. Bom, já deu para perceber que escrever um livro, escrever uma obra, ela demanda muito tempo, muita energia, muita dedicação. Né? Não é da noite para o dia, embora a gente às vezes tenha a ideia na cabeça. Mas eu queria saber se ao longo do processo de vocês, da escrita, se em algum momento vocês pensaram em desistir e qual foi a tática de vocês para levarem esse projeto até o final, até o lançamento e esse resultado muito bonito que a gente está vendo hoje. Eu vou responder primeiro que a Rosa dessa vez. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu sou persistente, eu não desisto. Eu posso até parar, estou um tempo, mas eu volto. Até que eu não termino, igual isso, comecei em 2011, mas nunca parei. Ficava lá 2, 3 meses quietinho, mas eu voltava. Depois eu começo de novo. Agora faz um mês que eu parei de novo, mas eu estou quase voltando. Está quase terminado. Eu sou persistente. Um dia eu fui no aniversário da Eliana e eu fiz uma paródia para cantar no aniversário dela. Nós estávamos lá. Eu estava com rinite, minha voz ruim, caramba. Aí eu falei assim, eu fiz uma música para cantar. E eu vou cantar. E cantei com minha voz feita. Por isso que eu digo, eu sou persistente. O que eu quero, eu vou em frente. Eu acho que eu não cheguei nesse ponto de pensar em desistir. Né? Pelo menos naquilo que eu produzi até agora. Eu tenho vários projetos. Tenho vários livros, inclusive livros infantis, estão lá guardadinhos. Eu mexo com eles de vez em quando, modifico alguma coisa, altero, mas eles estão lá, um dia eles vão sair do papel. Né? E assim, a ideia para a gente não desistir, se surgir o desânimo, é pensar no resultado. Aí não tem quem desista. Pessoal, a conversa está boa, mas nós solicitamos o espaço até às 6 e falta 20 e nós queremos tomar um café. Então nós podemos continuar a conversa agora em panelinhas e tomando um café? Pode ser? Uns 20 minutos para... O microfone às vezes engessa um pouquinho, né? Às vezes a gente quer falar, fica... Numa próxima a gente pensa num outro formato e vocês estão convidados a darem opinião, tá? Se quiserem, pode ser pelo Instagram da Léo, no Messenger, quiser dar alguma ideia sobre o formato. Eu acho que só os dois não estavam no começo. A gente está testando os formatos porque pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer. A gente já faz as reuniões, mas não estava divulgando. Então a gente vai encontrando formatos, se o microfone não der certo a gente faz sem, vem o gravador. E é isso, vamos tomar um café então? Então vamos, porque hoje quem fez o café foi eu. Porque a Raquel teve compromisso e me dividiu para fazer o café. Gente, eu já experimentei, tá uma delícia. Pessoal, e aproveitando mais uma vez, agradecer a presença de todos e já deixando o convite para a nossa próxima reunião que acontece em maio, no dia 10, né? Ainda não temos tema definido, mas o Wagner já apresentou uma ideia bacana. O mote no geral, é o Dia das Mães, mas a gente deve aprofundar para algo mais específico do nosso bate-papo. O Wagner apresentou uma ideia que a gente vai amadurecer internamente, mas será um prazer contar com todos vocês novamente aí. E em outras reuniões que virão. Em junho a gente tem o terceiro sarau regional, que vai ter um lançamento de um projeto bacana também.
essa abertura da Léo para a participação de quem não faz parte é uma forma da gente começar a expandir também, estreitar laços com pessoas que escrevem, que não escrevem também, mas que gostam de ler, e dentro dos objetivos que a gente traçou na criação da Léo. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos comer? Amém. Vamos ver se esse café é bom.